Boa noite, gente. Boa noite. Satisfação pra gente estar aqui mais uma vez. Essa casa que já está criando aí uma história, né? Um lastro histórico de auxílio a encarnados, a desencarnados aqui na nossa cidade. Então a gente agradece mais uma vez pelo convite e é sempre um prazer a gente estar aqui e conversar um pouquinho. E a nossa ideia aqui é trazer alguns pontos de reflexão, trazer alguns pontos para que esse estudo, ou que conhecimentos que a gente já sabe, né? A gente não está aqui para falar muita coisa de novo, que vocês já não saibam, mas que esses temas voltem para a nossa consciência, voltem para nossas reflexões diárias, que a gente possa pensar nelas no nosso dia a dia. E aí a nossa tarefa hoje é refletir sobre um tema que me foi passado, que me foi sugerido, que é a dor e o remédio da fé. A gente tem uma mensagem no livro Evangelho segundo o Espiritismo que é muito parecida, né, que creio eu era isso que eles queriam sugerir quando passou esse tema, né, a dor e o remédio da fé, que é uma mensagem que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, que se intitula O Mal e o Remédio. A dor e o remédio da fé, o mal e o remédio, do qual o remédio que nós temos lá para essa mensagem é o mesmo de que nós vamos falar aqui um pouquinho, que é a fé. Então, que a espiritualidade nos ajude, que a gente, né, compreenda de alguma forma esses ensinamentos que eles vão nos trazer para a gente colocar em prática no nosso dia a dia. Eu adoro o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. É um capítulo porreta, porque é um dos maiores capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Na verdade, é o maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo e tem a sua razão de ser dele ser assim. Porque ele não é um capítulo fácil da gente deglutir, não é um capítulo fácil da gente ler uma, duas vezes apenas, compreender e vamos seguir a vida. Não, a gente tem que estar sempre relendo para tentar compreender. Por quê? Porque quando eles trazem o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, e trazem a pauta do sofrimento, da dor e do sofrimento, eles estão falando pro coraçãozinho de cada pessoa aqui. Pro coraçãozinho de cada pessoa aqui. Inclusive o meu, é claro. Porque um planeta de provas e expiações, ou expiações e prova, a sequência e você que define, um planeta de expiações e prova é um planeta feito para dor. É um planeta feito para sofrimento. Se você está encarnado num planeta de provas e expiações, não tem como fugir disso. Porque é a condição sine qua non para a gente estar aqui, é a gente passar pela dor e pelo sofrimento. Porque o próprio perfil, o título do perfil do planeta é esse. Justamente porque o perfil da maioria esmagadora de espíritos que encarnam aqui é porque precisam ainda de passar pela dor e pelo sofrimento. Então, lá nos mundos de escola, né, quando o Emmanuel vem trazer para a gente os mundos de escola, ele fala assim, aqui é a escola da dor. Escola da dor. Se você encarnou aqui, sinto muito te dizer isso. Mas a sua matrícula, ela foi realizada, analisada e aceita com sucesso. Parabéns. Você está matriculado na escola da dor. E digo mais para vocês, essa escola da dor, o conteúdo programático dela é teórico e prático. Mais prático do que teórico. Mais prático do que teórico. Então a gente está aqui, a gente vai ter que passar pelo sofrimento. A gente vai ter que passar pela dor. A questão é como. Então eu adoro o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, porque os temas que ali estão são temas assim maravilhosos, né, de deixar a gente muito animado. Muito animado. Não sei se vocês se lembram, mas os temas que tem lá nesse capítulo é suicídio e loucura, melancolia, morte prematura, tormentos voluntários, infelicidade real, só tema bom. Só tema da pessoa ler assim, nossa, perda de pessoas amadas, só tema pesado. A felicidade não é deste mundo. Olha um tema que tem lá. A felicidade não é deste mundo. Você vai encarnar, aí você fala assim, beleza, qual mundo? Esse aqui. Deixa eu ver os critérios desse mundo. Aí um dos critérios é, a felicidade não é deste mundo. Ah, né? Você está brincando comigo? Não pode uma coisa dessa. Você está me querendo que eu encarne num mundo onde um dos critérios é a felicidade não é deste mundo? É isso. É exatamente isso. Lá nesse capítulo,
né, nesse tema, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, o espírito François Nicolas Madeleine, ou se não, Cardeal Morlot, ele fala assim, pode me chamar de Cardeal Morlot. Ele dizia assim, se você juntar toda felicidade da Terra, toda, uma pessoa que você considera que é a pessoa mais feliz, mas aquela feliz mesmo, ele fala assim, se você considerar essa pessoa e analisar a existência dela inteira, que você considera que é a pessoa mais feliz que está aqui, ele fala assim, essa felicidade é tão efêmera, mas tão efêmera, que se ela durar, juntando todos os pedacinhos de felicidade, se ela durar 1 ano, 1 mês, 1 semana ou alguns dias, o restante é de dor e sofrimento. Animador. E aí você pega também essa mensagem que a gente vai falar aqui hoje, que é o mal e o remédio, que está lá dentro dela, é para acabar com qualquer um. Você começa a ler a mensagem e você fala assim, não sou eu não é possível. Vou ler para vocês o primeiro parágrafo, só o primeiro parágrafo. Olha que coisa bacana. Será a terra um lugar de gozo? Um paraíso de delícias? Já não ressoa mais aos vossos ouvidos a voz do profeta? Não proclamou ele que haveria prantos e ranger de dentes para os que nascerem nesse vale de dores? Esperai, pois, todos vós que aí viveis, clausticantes lágrimas e amargo sofrer. E por mais agudas e profundas sejam as vossas dores, volvei o olhar para o céu e bendizer o Senhor por ter querido experimentar-vos. É isso que nos espera. É essa a mensagem de hoje. Dá tempo de correr, quem quiser. Se ninguém sair, é porque quer ouvir sobre isso mesmo. Então é essa mensagem que a gente tem que aprender a compreender. Porque os espíritos, eles sabiam que a gente teria resistência de entender o que é dor e o que é sofrimento. E principalmente passar por elas. Por isso que eles mandam um capítulo extenso para poder falar sobre isso. Porque eles falam assim, vamos ter que falar bastante sobre dor e sofrimento. Porque eles não vão entender. Eles vão ter resistência de compreender essa dor e esse sofrimento. E não tem como não ter. Nós vamos passar por isso. Nós vamos passar por isso. E quando a gente passa, a gente não se pergunta, se questiona, por que eu estou passando por isso? Meu Deus, o que está acontecendo comigo? E a gente não entende que nós somos envelopados por uma coisa chamada orgulho e egoísmo, que nós ainda temos bastante, e que precisa de ser quebrado. Esse orgulho e egoísmo precisa de ser quebrado. E a dor e o sofrimento são pequenos golpes que é feito nesse envelope até que ele se rache, até que ele se quebre, até que ele não exista mais. Aí sim a gente já pode começar a pensar em não ter dor e sofrimento. Mas até lá, nos diz o Espírito lá no Evangelho segundo o Espiritismo, são as pequenas alfinetadas da vida que acabam por machucar. São as pequenas alfinetadas da vida, ela diz, eu sei, porque já esteve aqui também, sabe o que é estar no corpo. São as pequenas alfinetadas que acabam por machucar. E é isso que vem para tirar, desenvelopar esse orgulho e esse egoísmo que nos cerca, que nós abraçamos de bom grado. Então a gente vai tomar cacetada nessa vida. Não adianta não querer passar por isso. E aí quando a gente começa a tomar cacetada, a gente põe o joelhinho no chão e começa a orar para Deus. Deus, me ajuda a passar por isso aqui que eu não estou dando conta. Aí o Emmanuel fala assim, numa frase belíssima. Ele diz assim, clamas à providência divina que te tire a dor e o sofrimento. E Deus, feito um cirurgião, te envia o bisturi. Que coisa linda. Deus, como um cirurgião, te envia o bisturi. E quando o bisturi chega na nossa vida, através da morte de pessoas amigas, da morte de familiares, de doenças no corpo, de frustrações, de traições, de decepções. Quando o bisturi chega, a gente não quer. A gente rechaça. Por que o Emmanuel fala que Deus feito um cirurgião? Cirurgião porque ele é preciso no que ele faz. Ele não está querendo só fazer uma analogia com o médico cirurgião. Ele está dizendo que Deus é cirúrgico aqui porque ele vai no ponto. Então se ele te envia um bisturi, ele está te enviando uma dor que é sua. Sua.
que você precisa dela para aprender alguma coisa. Então ele não erra de endereço, ele é cirúrgico. Porque às vezes a gente acha que não é pra gente a dor. Muitas vezes a gente acha que não é pra gente. Mas Deus é cirúrgico. É claro que tem dores que são desnecessárias, né? Tem algumas dores que a gente caça com a própria mão. E aí a gente tem que se haver com elas. Por exemplo, uma dor que a pessoa caça com a própria mão. Torcer pro Atlético. Vai sofrer. Né? Mas vai sofrer muito. Mas vai sofrer bastante. Caça com a própria mão. Uma dor desnecessária. Não precisa. Mas não, a gente vai lá e caça com a própria mão. Não é verdade? Quando o Jesus vira para Tomé, eu adoro isso aqui, quando Jesus vira para Tomé e fala assim, Tomé, felizes aqueles que acreditaram sem ter visto Tomé. O que Jesus está querendo dizer? Ele não está querendo falar apenas de um fenômeno mediúnico, de materialização, põe a mão aqui na minha mão, Tomé, põe o dedo aqui na minha mão. Não é só isso que ele está querendo dizer. Jesus fala sempre uma mensagem para além daquilo. Então quando ele fala isso para Tomé, ele está falando assim, Tomé, felizes aqueles que aprendem a experiência sem ter que passar por ela. É isso que significa feliz aqueles que acreditaram sem ter visto. Você não precisa de passar pela experiência da dor para aprender. O problema é que nós ainda achamos que precisamos. A gente ainda quer pagar para ver, porque nós somos Tomé. Então nós pagamos para ver. Hoje já estamos, né, careca de saber, literalmente. Já estamos careca de saber que, por exemplo, fumar causa câncer de pulmão. Passivo isso. Não tem dúvida isso mais na ciência. Mas a gente ainda fuma. Por quê? Porque eu quero pagar para ver. Não, comigo não. Eu quero é pagar para ver. A gente está cansado de saber que álcool demais causa cirrose hepática. Eu quero é pagar para ver. Eu quero é que aconteça comigo. A gente caça com as próprias mãos. Vocês lembram lá do... Vocês conhecem, eu sei disso, vocês conhecem o pastor Cláudio, né? Ele conta um casinho que eu gosto sempre de repetir, que é maravilhoso. Chega uma menina para ele e fala assim, pastor, encontrei o homem da minha vida. Nossa, naquela felicidade. E o pastor, não, mas que beleza, que bom, né? Isso aí. E a menina foi falando, né, do rapaz. Ele é muito bom, ele é bonito, ele é inteligente. Aí o pastor já ficou com o pé atrás. Homem, bonito e inteligente no mesmo corpo, tem alguma coisa errada. O pastor já ficou meio de pé atrás e ela foi falando e falando e falando. E depois no final ela disse assim, só tem um problema. Aí ele, eu sabia, vai vir trem aí, quer ver? Ela disse assim, ele bate na mãe. Aí o pastor já olhou, pensou, pesado. Aí ela virou para ele e falou assim, o que o senhor acha? Eu devo casar ou não devo? E ele falou assim, eu não perco tempo, não perdi tempo. Já virei para ela e falei assim, é lógico que você tem que casar. É óbvio que você tem que casar. Você tem que salvar a mãe dele. Porque aí ele casa com você, passa a te bater e deixa de bater na mãe. Né? Então você tem que salvar essa mulher. Aí ela falou assim, pastor, mas você acha isso mesmo que ele vai fazer? Aí ele falou assim, minha querida, tá claro, aqui, sabe a luz do dia nos seus olhos? Tá claro quanto é isso. Você quer pagar para ver? Somos nós, caçamos as dores com as próprias mãos. Tem coisa que está na nossa frente. Continua fazendo isso aqui para você ver. Continua agindo dessa forma aqui para você ver. Mas a gente quer pagar para ver. Infelizmente. Aí a mulher virou para o pastor e falou assim, então eu acho que eu não vou me casar. Aí ele falou assim, olha, só sinto muito pela mãe dele. Vai continuar apanhando, infelizmente. Então tem dores que são desnecessárias. Mas a grande maioria, elas vêm para o nosso crescimento. A grande maioria vem para o nosso crescimento. O budismo ele nos ajuda nessa reflexão, nessa discussão, quando ele fala das dores e de como passar por elas. E ele fala de uma forma que ele sintetiza todas as dores que um encarnado, que um ser humano vai passar ao estar aqui. São 4. 4, apenas. Primeiro, nascer. Só de nascer, você já sofre. Não tem como. Nasceu, sofreu. Você está lá na barriguinha de sua mãe, recebendo o alimento, sem se preocupar em colocar a blusa de frio, temperatura sempre a mesma, tranquilão, não precisa de ter esforço para alimentar, para respirar, nada. Daqui a pouco vem alguém, pum, te corta o Wi-Fi, te corta o cordão, e aí daqui a pouco você tem que respirar sozinho, alimentar sozinho, já se preocupar com o tempo. Então, nascer é um processo de dor, porque nascer, você ganha um corpinho que é te dado para você fazer assim, o que eu vou fazer com isso aqui? Como que eu vou cuidar disso aqui?
E nascer é lidar com isso e causa dor e sofrimento, porque na maior parte das vezes nós não damos conta. Então, quando você nasce, você ganha um corpinho, que é um avatar. Eu chamo isso aqui de um avatar. E você ganha esse avatar para que você cuide dele. E como que nós cuidamos? Alguém aqui na escola já recebeu aqueles pezinhos de feijão para cuidar? Sim ou não? Sim. Alguém aqui já recebeu o pintinho? Que tem que cuidar do pintinho? Quem recebeu? Sim, né? Algumas pessoas, eu recebi. Recebi pezinho de feijão, recebi pintinho. E aí, nós recebemos isso para cuidar. É um avatar que você recebe para cuidar. Eu não sei vocês, o meu morreu. Né? Não dei conta de cuidar. E aí eu estava uma vez fazendo uma atividade de educação em saúde num posto, né, num PSF, conversando lá com o pessoal, a maioria idosos, né, geralmente por causa dos horários que a gente faz, tem muitos idosos. E aí tinha um casalzinho de um idosinho, aí eu dei esse exemplo, né, nossa, aí um pintinho para a gente cuidar, é a mesma coisa de a gente cuidar do corpo, né, a gente falou sobre isso. Aí a senhorinha levantou a mão e falou assim, ei, meu filho, deixa eu te contar uma coisa, lá em casa o pintinho já morreu faz tempo, né? Lá em casa o pintinho já morreu faz tempo. Aí o marido dela levantou e saiu. Eu não entendi por quê. Mas é essa analogia. É essa analogia. A gente ganha um pintinho para cuidar. A gente ganha um pezinho de feijão para cuidar. É o nosso corpo. Como que você cuida dele? Vai te causar dor. Vai te causar sofrimento. Porque isso aqui é frágil. Isso aqui é frágil. A partir do momento... Aí vem o segundo sofrimento do budismo. Envelhecer. Respirou, entrou oxigênio na célula, está envelhecendo. Processo de oxidação simples, fisiologia básica, célula morte celular. Nasceu, vai morrer. E o envelhecimento causa algumas questões. Causam dores, estou falando de dores corporais, causam responsabilidades. Ser o ancião, ser o sábio, te causa atitudes e posturas que às vezes quando você estava jovem você não tinha, não tomava. O envelhecimento é a segunda dor do budismo. E o terceiro? Adoecer. Porque você vai adoecer. Sinto muito te contar, mas você vai adoecer. Porque isso aqui é matéria frágil. Isso aqui corta. Isso aqui envelhece. Isso aqui acaba, e acaba rápido. Você pisca o olho, você já está quase voltando para o mundo espiritual. Você pisca o olho, você já está cinquentão. Você pisca o olho, você fica careca. Eu pisquei o olho e falei assim, nossa senhora, meu Deus. Passa rápido. Passa muito rápido. Como que a gente lida com isso? Adoecimento, dores. A Alessandra Luchetti, uma pesquisa que eu adoro, ela fez uma pesquisa na sua dissertação de mestrado, lá em 55 casas espíritas na Grande São Paulo, e ela foi perguntando por que as pessoas procuravam as casas espíritas. 70% das pessoas que procuravam as casas espíritas procuravam para obter cura física. 7 em 10 procura porque está passando por algum problema físico. Porque a gente só lembra de Deus, porque a gente só lembra de manter essa relação quando eu estou com alguma questão aqui. Quando eu preciso de Deus para alguma coisa. É a nossa relação com a dor. É a nossa relação com a doença. Será que a gente está aproveitando ela ou não? Será que a doença está me sendo um educador ou não? Um moderador ou não? Então o Chico falava assim, eu adoro a minha angina. Eu adoro a minha angina, o Chico dizia. Mas por que, Chico? Porque ela é a minha campainha no peito que me sinaliza a hora de parar, a hora de repousar, a hora de dar o tempo para mim. Então, toda doença traz uma mensagem. Todo sofrimento traz uma mensagem. O que você está aprendendo com isso? O que você está tirando disso? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer, que ninguém vai responder por você. Que o seu mentor espiritual não vai te responder. De forma nenhuma, porque ele quer que você ganhe autonomia e independência. Ele quer que você chegue nessas respostas. Então ele não vai te tirar. Muito menos te tirar a oportunidade de passar pela dor e sofrimento. Nunca ele vai fazer isso. Porque ele sabe que você precisa dela para crescer. Ponto. O Haroldo gosta de contar um caso que ele teve lá vários problemas no menisco e hérnia de disco e um monte de coisa, ficou internado por não sei quantos dias, e ele falou que chegou uma hora que estava sentindo tanta dor, que falou assim, eu vou ver seu caminho e me ajuda. E começou a caminhar no hospital,
Segundo ele, ficou 45 minutos girando assim. E aí sentiu um pouquinho de dor na perna, aliviou quando ele estava caminhando, sentou, encostou numa pilastra. Na hora que ele encostou numa pilastra, achou uma posição de conforto, a dor diminuiu e falou assim, é aqui que eu vou ficar. E aí ficou ali, daqui a pouco ele começou a adormecer. E aí na hora que ele começou a adormecer, né, existe um fenômeno muito bacana, né, que são a ciência chama de alucinações hipnagógicas. Né? Nós no espiritismo chama que é o momento onde eu estou meio lá, meio cá. Você ainda não está no mundo espiritual, mas você também não está completamente no mundo encarnado. Você está começando um desdobramento, e aí sua mente fica toda confusa, embaralhada. Por isso que a ciência chama de alucinação hipnagógica. Quando você está iniciando o sono. Quando você está saindo do sono também tem uma, que é a alucinação hipnopômpica. Mas quando você está entrando, hipnagógica. O Haroldo começou a adormecer, começou a entrar num desdobramento, segundo ele, começou a visualizar algumas luzes em volta dele. Espíritos. Ele disse que começou a chegar e eles começaram a ficar ali na sua volta. Ficaram ali uns 5 minutos. De repente, segundo ele, que ele não tem mediunidade ostensiva. Segundo ele, veio um pensamento na sua cabeça, e esse pensamento um pouco mais incisivo, perguntou assim, meu filho, o que você quer que a gente faça por você? Aí ele parou, falou assim, o que será que eu quero que vocês façam? Aí eles repetiram a pergunta, o que você quer que a gente faça por você? Cheio de dores, hospitalizado, para passar em cirurgia, o que você quer que a gente faça por você? E aí ele parou, ficou pensando, falou assim, é verdade. E aí veio de novo o pensamento. Você quer que a gente tire a sua dor? Você quer que a gente tire de você a oportunidade de crescer? E chegar mais ou menos aqui onde a gente está vindo? E a gente quer que você venha junto com a gente? Então você quer que eu tire de você essa oportunidade? Não posso. Não posso. E aí a gente tem que ver a nossa relação com as nossas dores, com os nossos sofrimentos. E eles vêm muito através das doenças. Quarta dor, a morte. Morrer. Porque não sei se te informaram, mas vocês vão morrer. E eu também. Não tem como escapar disso. E como que você lida com a morte de um familiar? De alguém querido? Como que você vai lidar com a sua própria morte? Você está se preparando para ela? Ou não? Alguém aqui se prepara, acorda de manhã e fala, nossa, hoje eu vou me preparar para morrer. Alguém aqui já comprou o próprio caixão? Não? A gente não se prepara para isso. A gente não pensa sobre isso. E temos que pensar. Na hora da morte, será que eu me rebelo contra Deus ou eu compreendo os seus desígnios? No livro Ave Cristo tem um exemplo maravilhoso, maravilhoso. Um camarada chamado Quinto Varro. Quinto Varro encarna com seu filho Tassiano, tinha muitos problemas, ele queria encarnar junto com ele para ver se ajudava aquele menino. E aí ele está passando por várias dívidas, muitos problemas, a esposa traiu com o advogado dele, que era primo da esposa, e ele passando por diversas questões, o filho dele que estava novinho, ele perdendo ali, né, vendo a possibilidade de perder o filho pro amante da mulher, e passando por tudo isso, e aí de repente ele não sabia o que ele ia fazer, ele recorre ao recurso da prece. Opa, recurso da prece. E aí ele começa a fazer uma prece. E quando a gente faz uma prece, porque parece ser algo tão piegas, né? Mas é bacana, porque quando a gente recorre à prece, o que acontece? Você começa a vibrar o Chico chamava isso de uma oitava acima. Uma forma poética de falar assim, nós precisamos de vibrar uma oitava acima. O que é vibrar numa oitava acima? É você sair do turbilhão de pensamentos e sentimentos que você está tendo agora. Porque eles é que te trouxeram até aqui, onde você está. Com as dores e os sofrimentos que você está vivenciando agora. Então, tudo que você sabe sobre a vida, tudo que você sente sobre a vida, te trouxe até aqui. Nesse exato instante. Se você não começar a pensar e querer sentir diferente, você não vai sair disso. Então você tem que elevar uma oitava acima, e aí você pega o recurso da prece e você passa a adentrar num outro turbilhão de pensamentos e de sentimentos. Porque você está aqui, e você está sofrendo. E você está sofrendo. E você está batendo a cabeça na parede. E você não está vendo saída. E você precisa de elevar para que você acesse outro turbilhão de pensamentos e sentimentos. E aí sim você, nunca tinha pensado nisso. Como é que pode? Então será que é só fazer isso? É. E aí o Quinto Varro
recorre ao recurso da prece. Nesse momento começa a vir um monte de pensamento na cabeça dele, pensamento para ajudar ele a lidar com aquilo que ele estava vivenciando, que era a possibilidade de perder a esposa, de perder o filho, de perder a casa para as dívidas, de perder tudo. E quando ele começa a vir esse monte de pensamento na cabeça, vem a experiência do Hostílio Fúlvio. É uns nomes bonitos, né? Lá nesse romance do Emmanuel. Ele lembra da experiência do Hostílio Fúlvio. O Hostílio Fúlvio era um camarada, um cristão, um primeiro cristão, que ele tinha 2 filhinhos. E ele caminhando com os 2 filhinhos, daqui a pouco os 2 filhinhos começam a andar na frente, vem um soldado romano, que sabia que o Hostílio Fúlvio era cristão, e falou assim, quer saber? E já havia ali uma rixa toda, né, dos soldados romanos querendo matar os cristãos. Ele joga o cavalo em cima dos 2 filhos. Os cavalos caem em cima dos 2 filhos. O Emmanuel escreve isso. Eu não vou ser poético, eu vou falar o que o Emmanuel escreveu. Ipsis litteris. O Emmanuel fala assim, o soldado joga o cavalo em cima dos 2 filhinhos, trucidando os meninos. Trucidando. E aí, na hora que os 2 meninos estão mortos no chão, o próprio Quinto Varro vai lá ajudar o Hostílio Fúlvio, que era amigo dele. Gente, isso está lá no livro, tá? Não estou querendo... O Hostílio Fúlvio e o Quinto Varros juntam os pedaços das crianças. E nesse momento que o Hostílio Fúlvio está juntando os pedaços dos filhos dele, dos 2 filhinhos, eu tô com um cachorrinho, tá comigo desde 2018, tem 5 anos que tá comigo, vai abandonar na minha casa. Tô com ele, uma beleza, meu filhinho. Adoeceu agora, a gente não sabe se é problema na lombar, nem nada, perdeu o jogo das pernas, tudo, não anda mais. Tá 3 dias parado sem andar, já fomos no veterinário, tá tendo eu lá que trocar a fralda de cachorrinho. E aí na hora que a gente pega para trocar e fala assim, gente, como é que pode? E aí você olha aquela dor, aquele sofrimento, um cachorrinho que é uma beleza, é espuleta e corre e vai para tudo quanto é lado. Daqui a pouco ele está moado, aí ele olha para você com aquela carinha. E eu ficava assim, se fosse meu filho. Ai, e se fosse meu filho? Um cachorrinho, eu vou trocar a fralda dele, eu começo a chorar. Vou trocando a fralda, a lágrima vai caindo. Aí eu pensando assim, e se fosse meu filho? Paralítico, uma deficiência física, intelectual. O Hostílio Fúlvio pega, junta os 2 pedaços os pedaços dos seus 2 filhinhos, ajoelha no chão, levanta as mãozinhas para cima e fala assim, obrigado, Deus, pelo Senhor permitir que eu e minha família seja experimentado na dor. Obrigado. Você escuta uma coisa dessa e fala assim, isso é para acabar com qualquer um. Como é que um espírito dá conta de fazer uma coisa dessa? Tapa na cara. E aí o Quinto Varro se lembra desse fato, que ele ajudou a juntar os pedaços dos meninos, e ele tranquiliza um pouco. Obrigado, Deus, por me permitir passar pela dor e pelo sofrimento, porque elas vão ser minhas professoras. Obrigado. É essa a ideia, é essa a ideia. Então, quando você tem que lidar com a morte, como que você lida? Como que você lida? Porque juntando todos esses 4 pontos, nascer, envelhecer, adoecer e morrer, existe uma outra coisa que permeia esses 4 pontos que, na verdade, é uma das principais causas da nossa dor e do nosso sofrimento. É uma coisa chamada apego. Apego. E a gente sofre porque a gente se apega. E a gente sofre porque alguém olhou pra gente diferente, eu já tô querendo ir lá e abraçar. Porque a gente se apega muito fácil. A gente se apega à imagem que a gente tem de nós mesmos, a gente se apega a uma persona que a gente cria de nós mesmos. O Michel de Montaigne, ele tem uma frase espetacular que ele fala assim, a vida vivida ao longo da vida é uma sucessão de fatos que, na sua esmagadora maioria, somos escravizados por aquilo que pensamos que somos. Então você cria uma imagem de você mesmo e depois você fica escravizado querendo manter essa imagem para as pessoas que estão com você. Para a sociedade, para a família, para o marido, para a esposa, seja para quem for.
Então, sair dessa imagem ilusória que nós criamos de nós mesmos, dói. E a gente se apega a isso. A gente se apega ao outro, a gente se apega a um tênis. Gente, a gente se apega a uma camisa. A gente tem vestidos de estimação. Camisa de estimação. Não, essa aqui é minha. Tem 10 anos que eu tenho a mesma camisa. A gente se apega a isso. Imagina o corpo. Imagina isso aqui, que você fica 70, 80 anos com essa coisinha aqui. Claro que a gente se apega a essa coisinha. Que daqui a pouco eu vou ter que sair dele. Eu gosto do exemplo da manga. Sabe uma manga bem madura? Bem madura. Aí você tira-se metade dela, aí você pega a parte de baixo e aperta, aí o caroço pula assim. Vocês já fizeram isso? Não? É a minha analogia do espírito saindo do corpo. Daqui a pouco a gente tem que fazer isso. Sair desse casulo. Qual que é a sua relação com ele? Qual que é a sua relação com ele? Qual que é a sua relação com as coisas que você precisa de fazer para manter o seu corpo? Qual que é a sua relação com a alimentação? Qual que é a sua relação com o sexo? Qual que é a sua relação com as substâncias psicoativas, por exemplo, que a gente usa todos os dias? Não estou falando de crack, cocaína, estou falando de café mesmo. Qual que é a sua relação com isso? Chocolate? Qual que é a sua relação com essas pequenas coisas? Porque se a gente viver e for aumentando esse apego, o nosso sofrimento depois para sair disso é pior. Então qual que é a sua relação com isso? Qual que é a sua relação com gente, alimentação? Olha que coisa simples, boba. Eu não sei, alguém aqui almoçou hoje? Sim ou não? Alguém aqui almoçou ontem? Alguém aqui almoçou anteontem? Uai, mas pera lá, uai, por quê? Não vem assim não, hein? Vocês almoçam todo dia? Achei que era só eu que fazia isso? Vocês também almoçam todo dia? Gente, viver para satisfazer o corpo não vence. Você vai enxugar gelo o resto da sua vida. Você vai enxugar gelo o resto da sua vida. Viver para satisfazer o corpo não vence. Sexo, eu gosto desse exemplo, né? Sexo é a mesma coisa. Camarada tá com a libido lá nas tampas. Aí ele vai lá e tem uma relação sexual. Aí a libido, satisfeito. Aí passa meia hora depois, o que acontece? Tá com a libido lá em cima de novo. Isso se ele for jovem, é claro. Né? Se já tiver passado os 50, 2 semanas depois, a libido sobe de novo. Mas não vence. Entendem? Você viver para satisfazer isso aqui, você está declarando que você vai ser um frustrado a sua vida inteira. Qual é a sua relação com isso? Qual que é a sua relação com os inibidores ou aqueles que diminuem a sua angústia existencial? Então agora sim, vamos falar de cigarro, de álcool, de drogas de uma forma geral. Como que você lida com aquelas substâncias que diminuem a sua angústia de viver? Porque todo mundo aqui tem angústia de viver. Não me vem falar que vocês não têm angústia existencial não, porque tem. Todos nós temos. A questão é como que você se relaciona com ela. É o que dizia lá o Renato Russo, né? Parece cocaína, mas é só tristeza. Só tristeza. Então como que a gente lida com isso? Apego. E aí o Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo, nos traz algumas soluções. E a principal delas que eles nos trazem nessa mensagem é uma coisinha chamada fé, que é o remédio para essa nossa dor. Porque os Espíritos falam assim, para Allan Kardec, Deus, em sua bondade, coloca o remédio ao lado da dor. Isto é, o mal traz em si mesmo os germens do bem. Os Espíritos falando para Kardec. O mal traz em si mesmo os germens do bem. Porque não sei se vocês já perceberam isso, mas o mal, ele próprio traz em si as causas que vai propiciar o bem. Exemplo, o mal é infiel. O mal é infiel. Então, se você faz parcerias no mal, fique atento. O mal é infiel. E a própria infidelidade do mal faz com que as pessoas se denunciem para que depois elas comecem a pensar em fazer algo diferente. Você se junta com um grupo de pessoas para fazer o mal, para fazer qualquer coisa que seja. Basta um ser pego. Basta um ser pego.
Aí tem uma coisa chamada delação premiada. Aí o pessoal começa a falar um pro outro, começa a delatar o outro. Opa, eu sozinho? Vem aqui comigo. O mal é infiel. Ele em si já traz o seu germe do bem. O mal é egoísta. O mal é egoísta. E o próprio egoísmo traz em si os germes do bem quando a pessoa sente o egoísmo do outro. Quando ela sente o egoísmo do outro. Por isso que o Emmanuel, lá numa mensagem belíssima que ele tem, onde ele fala assim, examina a própria aflição. Examina a própria aflição. Ele fala assim, a imperfeição causa a dor e o sofrimento. Analisa a sua imperfeição, que você vai entender a sua dor. Então ele fala assim, o Emmanuel, a aflição da inveja é o despeito. Então aquele que é invejoso, ele vai se mostrar despeitado. E o despeito é o seu sofrimento. A aflição da vaidade é a loucura. Isso é forte. A aflição da vaidade é a loucura. A aflição do egoísmo é a egolatria. Porque o camarada que é egoísta, ele sofre. Imagina um ególatra que acha que as pessoas têm que estender um tapete vermelho quando ele vai passar. Então ele chega numa casa espírita, ele acha que todo mundo tem que estender o tapete vermelho para ele. Ele chega no seu local de trabalho, todo mundo tem que, majestade. Ele chega nos lugares, todo mundo tem que me olhar diferente, porque eu sou o cara ególatra. Vai sofrer, porque nem sempre vai acontecer isso. Vai sofrer. Vai sofrer o desprezo, porque eu acho que estou sendo desprezado. O sofrimento leva, a imperfeição leva ao sofrimento. Então, se você quiser entender o seu sofrimento, procure dentro de você qual é a imperfeição que o está acarretando. Porque na hora que você entender isso, aí é como tirar com a mão. Tirar com a mão. É só eu entender, nossa, então quer dizer que é a minha vaidade que está me fazendo sofrer dessa forma? É. Então, é simples. É a mesma coisa que você dar uma dipirona. No meu caso, né? Toma uma dipirona, não sou acostumado a tomar remédio, uma dipirona é que nem tirar com a mão. Entender a imperfeição que causa o sofrimento faz isso com a gente. Nos faz, deixa eu seguir. E aí o Espiritismo, e eu vou ler essa parte, porque essa parte é espetacular, não consigo falar melhor do que os Espíritos disseram aqui. E os Espíritos falam assim para o Kardec, nessa mensagem, a dor, o mal e o remédio. A fé é o remédio seguro do sofrimento. Mostra sempre os horizontes do infinito diante dos quais se esvaem os poucos dias brumosos do presente. Não nos pergunteis, portanto, qual o remédio para curar tal úlcera ou tal chaga, para tal tentação ou tal prova. Não nos perguntem. Os espíritos já estão cansados. Eles falam, gente, não me pergunta mais isso não. Já vou falar aqui de uma vez, que já fica dito uma vez só, vocês já aprendam. Lembrai-vos de que aquele que crê é forte pelo remédio da fé, e que aquele que duvida, um instante de sua eficácia é imediatamente punido. Uai, Thiago, punido? Punido por quem? Por Deus? Não. Por quem? Por ele mesmo. E por que ele é punido? Porque logo sente as pungitivas angústias da aflição. Um instante de dúvida. Um instante de não saber o que está acontecendo. Por que eu estou passando por isso? Já me traz as pungitivas angústias da aflição. Um instante. Quando o contrário, a confiança, a fé, me dá a certeza de que existe um propósito por isso que eu estou passando. Fé, fides, fidelis, fidelidade. Confiar. Fidelidade a quem? Porque é a nossa fidelidade que aciona a fidelidade de Deus. É quando eu sou fiel a essas leis, que essas leis são sempre fiéis a mim. Mas é a minha fidelidade que põe em marcha a fidelidade de Deus. Sabe por quê? Porque fé é eu não duvidar de que Deus faz a parte dele. Em nenhum instante. Eu tenho que fazer a minha parte. Mas ter fé é eu não hesitar de que Deus está fazendo a parte dele. E de que
ele concorre tudo para o bem e para o melhor. Lá no livro Os Mensageiros, tem uma mensagem do Aniceto, uma frase do Aniceto, que ele fala com o André Luiz e com o Vicente, que é espetacular. Ele vira para os dois, eles estavam fazendo uma transição de um caminho no umbral, um caminho denso, aí eles utilizaram um automóvel num certo período, e no outro período eles tinham que ir a pé. E aí o André Luiz mais o Vicente virou pro Aniceto e falou assim, não sei, mas por que a gente tem que ir a pé? Aí ele falou assim, porque vocês ainda não desenvolveram, e aqui aspas para isso, né, porque é simbólico, vocês ainda não desenvolveram as asas espirituais para passar por essa região, que é uma região muito densa. Quando ele fala de asas espirituais, vocês ainda não têm compreensão ainda, né, o bastante para poder volitar e poder passar por isso aqui. Por isso que a gente vai passar andando, pezinho no chão mesmo. E aí o André Luiz e o Vicente arregalam o olho e falam assim, nossa, mas é mesmo. Aí o Aniceto dá uma injeção de ânimo para eles e traz uma frase que é espetacular, que ele diz assim, é isso mesmo, mas vocês estão no caminho certo. E aí ele diz assim, aquele que opere e coopere de olhos voltados, com o espírito voltado para Deus, pode esperar sempre o melhor. Isso, o Aniceto falando, isso não é promessa de amizade, é lei. E essa frase ela é importante, porque é como se a gente batesse nas costinhas do colega e falasse, não, preocupa não, vai ficar tudo bem. Né? A gente fala sem saber, mas a gente fala, não, vai ficar tudo bem. Né? Agora o Aniceto está virando para eles falando assim, aquele que coopera de espírito voltado para Deus pode esperar sempre pelo melhor. Isso não é promessa de amizade, é lei. É lei. E quando ele fala, aquele que coopera de olhos voltados para Deus, ele está querendo dizer o seguinte, aquele que tem humildade o bastante para entender que muitas vezes, sempre, a gente tem que pedir permissão para Deus. O Chico, toda vez que o pessoal chegava para ele, falava assim, Chico, me manda uma mensagem, vê se meu irmão está aí, vê se meu pai, vê se não sei o que tem. O Chico sempre, 100% dos casos, qualquer pedido que ele recebia, ele falava assim, ô meu irmão, tem que ver se Deus permite. Tem que ver se Deus permite. Esse tem que ver se Deus permite é a humildade do Espírito a se resignar àquilo que Deus nos envia. E a fé nos ajuda aqui. E a fé nos ajuda aqui. Um espírito lá no Evangelho segundo o Espiritismo, José, diz assim, não admitais fé sem comprovação. Amai a Deus, mas saiba porque o ama. E você sabe por que nós não temos fé? Porque a gente não sabe por que a gente ama Deus. A gente nem sabe se a gente tem que amar Deus. A gente fica nessa, mas será? A gente não se pergunta por que a gente ama Deus. Tiago, não pode falar uma coisa dessa, isso é uma heresia. Claro que não. Porque na hora que você sair de uma resposta, de uma pergunta como essa, aí sim você sai fortalecido. E é por isso que o Espírito de José, capítulo 19, fé que transporta montanhas, vira para a gente e fala isso. Não admitais fé sem comprovação. Amai a Deus, mas saiba porque o ama. Então eu pergunto para vocês, vocês sabem por que vocês amam Deus? Ou voltando um passo atrás, vocês acreditam em Deus? Ou vocês têm certeza dele? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer. Porque a gente sai fortalecido de uma resposta como essa. De uma pergunta dessa. O Emmanuel, continuando nessa reflexão, ele diz assim, a fé é passar do eu creio para o eu sei. Porque eu creio é eu acredito. Eu acredito, né? Vai que cola. Estou dando um crédito. Se der certo, beleza. Se não der... Então a fé é passar do eu creio para o eu sei. Eu sei. Porque veja bem, a crença, ela foi feita para mudar. Às vezes a gente fica falando, ai, fulano estava no protestantismo, agora foi para o catolicismo, agora veio para o espiritismo, aí saiu do espiritismo, foi para... Gente, a crença, se ainda não é fé, a crença é feita para mudar. Porque é dar um crédito. Hoje, eu acredito que o Cruzeiro não vai ser rebaixado do Campeonato Brasileiro. Acredito. Olha, ganhou, né? Nós ganhamos aí alguns jogos. Por exemplo, olha, hoje eu já acredito que não vai ser rebaixado. Começou o campeonato, eu falei assim, vai ser rebaixado de novo. Hoje eu já acredito que não vai ser. Vamos supor que ele perde, espera, né? Vamos supor que perde aí as 5, 6 rodadas seguintes. Eu já vou falar assim, já não estou acreditando mais.
Já estou acreditando que vai ser rebaixado. Porque a crença é feita para mudar. A crença é feita para mudar. Agora a certeza não. Quando você tem certeza, aí você sabe. Você sabe. Eu gosto de contar esse caso, né, porque é um caso emblemático para mim, foi e ainda é, e eu sempre rememoro isso, né? Saber é ter certeza de alguma coisa, sair da crença. Então, eu fui levar uma prima minha para internar, numa certa época, numa comunidade terapêutica, isso lá numa época que eu ainda né, tinha algumas concepções equivocadas sobre saúde mental, e aí fui internar minha prima numa comunidade terapêutica, e aí eu cheguei, né, geralmente, quem está à frente dessas comunidades, a maior parte deles são protestantes, e aí a pastora veio, minha prima foi fazer o acolhimento lá, e aí a pastora veio conversar comigo, e eu comecei a conversar com a pastora, aí eu, não, mas eu sei que Deus está aqui, Deus vai ajudar essa moça, isso uns 15 anos atrás, ou até mais, Deus vai ajudar essa moça, eu sei que vocês vão fazer um bom trabalho aqui com ela, então tá tudo na mão de Deus, falei assim com a pastora, né? Aí a pastora me ouviu falando de Deus, falou assim, abriu um sorrisão, o senhor é evangélico, né? E ela me perguntou, aí eu já pensei assim, vai dar problema isso aqui. Já não estou vendo boa coisa. Virei para ela e falei assim, a senhora não há de ver que não sou? Né? Não sou evangélico. Aí ela fez uma carinha de triste. Eu falei assim, vou matar a conversa. Né? Porque eu já sabia onde é que ia dar. Falei para ela assim, mas eu sei que Deus está aqui. Deus vai ajudar essa moça e ela vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem com ela. Aí a pastora fez cara de triste. Então o senhor é católico? Aí eu, né? Não consegui matar a conversa. Virei para ela e falei assim, a senhora não há de ver que não sou católico? Né? Não sou. Aí eu já, mais que depressa, tentando matar a conversa, já virei para ela e falei assim, mas eu sei que Deus está aqui. Acredita em mim, eu sei que Deus está aqui, vai ajudar essa moça. Aí ela fez uma carinha assim, deu um passinho para trás, apontou para mim e falou assim, o senhor é espírita? Aí eu, sou espírita. Aí ela chegou pertinho de mim, colocou a mão na minha cabeça assim, Jesus Cristo vai te curar de todo mal. Começou a me exorcizar, ficou uns 3 minutos, Jesus Cristo, tira esse demônio daqui. Gente, na hora que eu estava quase acabando, eu estava quase acreditando nela. Eu já estava assim, sai demônio, sai demônio. E ela foi exorcizando, até que ela foi calmando, acalmou, parou, deixei ela falar o que ela tinha para falar. Aí ela voltou para trás e falou assim, aqui, mas vem cá, me conta aqui, você acredita mesmo nessas coisas aí? Reencarnação, vida pós-morte, comunicação com os espíritos, você acredita mesmo nisso? Virei para ela e falei assim, não acredito, não. Aí ela, então esse seu espiritismo é diferente. Aí. Você não acredita? Aí eu, não. Ela, por quê? Porque eu tenho certeza. Porque eu tenho certeza. Aí virou para mim e falou assim, seu caso é pior do que eu pensava. Me deixou falando sozinho. Virou as costas e saiu. Certeza de algo faz você movimentar na direção de modificar sua conduta. Não é apenas uma, talvez. Será que tem? Será que não tem? Quando você tem certeza de algo, você não tem como você voltar essa certeza. Você já tem ela. É igual aprender a ler. Você aprende a ler, não tem como você falar assim, não vou ler. Você olhou, você já leu. Não tem jeito. Está introjetado em você. A certeza é a mesma coisa. Quando você sabe, você sabe. Só que o conhecimento também te traz responsabilidades. O conhecimento te traz responsabilidades. É por isso que o Emmanuel, na única sessão de materialismo que ele participou, que ele se materializou lá em Pedro Leopoldo, quando ele passa, aí Chico ainda estava em Pedro Leopoldo, ele passa na frente dos participantes ali da reunião, tinha só umas 12 pessoas, e ele se materializou, o Chico estava na salinha do lado, emanando ectoplasma, porque o Chico também liberava ectoplasma, e o Chico liberando ectoplasma, vem o Emmanuel, é escuro, porque o ectoplasma ele é fotossensível, então se a luz estiver acesa, ele dispersa, ele pode até causar ferimentos no médio, tá? Temos muitos relatos disso, então tem que ser no escuro. Na hora que o Emmanuel saiu da sala, 2 metros de altura, aquele homem trajado igual um senador romano, que ele gostava de se aparecer com a vestimenta de Públio Lentulus, e ele vai passando, segurando uma tocha na mão, segundo o Arnaldo Rocha, ele vai passando, segurando uma tocha na mão, a luz que ele emanava, o Arnaldo Rocha conta assim, estava de noite e com a luz apagada. Quando ele passava, a luz que ele emanava parecia um sol de meio-dia, de tanto que iluminava a sala. E aí o Emmanuel foi passando, olhando nos olhos de cada um, depois ele chegou lá no cantinho. Sabe quando o professor anota seu nome no quadro? Mesma coisa. O Emmanuel chegou lá na frente e falou assim,
vocês agora estão exponencialmente mais responsáveis, porque vocês tiveram uma certeza do mundo espiritual. Então não acha que esse conhecimento vem do nada. Só para eu guardar numa gavetinha e beleza, vai me ajudar quando eu morrer, desencarnar. Não. É para você colocar ele em prática aqui no dia a dia. É para você colocar ele em prática aqui. Então a fé, finalizando, a fé, ela é essa alavanca que faz com que você passe por qualquer experiência de dor e de sofrimento na sua vida e mata no peito e fala assim, é para mim, chá comigo, é eu que tenho que passar por isso e eu vou passar e vamos embora. Isso é a fé. Quando os discípulos não conseguiram curar lá o lunático, leia-se obsidiado, ora jogava no fogo, ora jogava na água, subjugação. E aí os discípulos não conseguiram. E aí eles chegaram para Jesus e disseram, mestre, mas a gente não deu conta de curar. Jesus foi lá, meia dúzia de palavras, o espírito foi embora, pronto. E aí os discípulos falam assim para Jesus, mas por que a gente não conseguiu curar? Aí Jesus, porque esse tipo de espírito precisa de jejum e oração. Ele está querendo dizer o seguinte, oração, sua conexão, sua prece. Jejum, a prática. Jejum significa a prática do dia a dia. Precisa disso. E então Pedro vira-se para Jesus e fala assim, então, mestre, já que a gente não conseguiu, aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé. Aí o que Jesus responde para Pedro quando Pedro pede para Jesus aumentar a fé? Jesus fala assim, Pedro, qual de vós que tendo um servo, e esse servo chega, e você está ali sentado à mesa alimentando, já vai logo dizendo, senta, come. Mas antes não diz, vai, lava-te, veste-te, cinge-te, depois vem comer. Acabou a resposta dele. Então ele respondeu isso quando Pedro pediu para aumentar a própria fé. O que ele está querendo dizer? Para você ter fé, primeiro o trabalho. Primeiro arregaçar as mangas e trabalhar. Primeiro você gasta energia para depois você repor energia. Primeiro o trabalho. Depois vem os benefícios. Então se a gente quiser fé só sentadinho fazendo uma prece para Deus, sinto muito. Sinto muito. E é por isso que Tiago falava, a fé sem obras é morta. Se é morta, não é viva. Se é viva, não existe. A fé sem obras é morta, não existe. Espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo. A fé é a mãe da caridade e da esperança. A fé é a mãe da caridade e da esperança. O que nós estamos fazendo para aumentar essa nossa fé? Essa é a questão. Porque aquele que tem fé, não quer dizer que ele não vai passar pelo não quer dizer que ele não vai passar pelo abandono. Não, ele vai passar pelo abandono. Mas ele nunca vai se sentir desamparado. Ter fé não é você não passar pela dor. Você vai passar pela dor. Mas você não vai sentir que você não está sendo consolado. Isso é ter fé. Porque não ter fé é você ter as aflições pungentes da dor, da angústia, do sofrimento. Que a gente desenvolva essa fé. Que a gente desenvolva essa fé para poder lidar com os nossos reveses do nosso dia a dia. Peço desculpas por ter cansado vocês esse tempo inteiro. Né? É difícil, né, ficar sentado ouvindo uma pessoa falar 1 hora seguida, mas peço demais o agradecimento, né? Deixo o agradecimento a vocês por terem me ouvido com toda essa boa vontade. Essa é a mensagem que a gente tinha para passar. Espero do fundo do coração que alguém tenha pego uma ou outra coisinha bacana. Pensem aí por vocês mesmos, reflitam por vocês mesmos e vamos colocar em prática. Nosso tempo já mais do que está acabando. Então vamos embora. Tá? Desejo para vocês uma vida repleta de amor e de muita bondade. Obrigado, gente. Boa noite.